feriado de hoje, criado para homenagear o trabalho e os trabalhadores, se dá num momento especialmente preocupante com relação ao emprego. Vamos conversar sobre isso com o comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, Beto Caetano. Boa tarde, tudo bem por aí? Bem-vindo ao nosso plantão especial, como sempre. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Vitor Brown. E boa tarde a todos que nos acompanham, né? Adriana, como você falou aí, vem num momento, esse feriado vem num momento especialmente triste, né? Não há nenhum motivo para celebração dessa data, muito pelo contrário, né? A começar pelo que acontece na área da saúde, né? Nós temos aí no mundo mais de 234 mil mortes já contabilizadas, 6 mil dessas mortes aqui no Brasil, isso pelos dados oficiais, né? Porque a gente sabe que a realidade deve superar isso, né? Agora, voltando para a área do trabalho propriamente dita, né? O IBGE divulgou ontem que foram 1.200.000 trabalhadores que perderam o emprego no Brasil no primeiro trimestre, né? A taxa de desemprego subiu de 11% no final de dezembro para 12,1%, 12,2% ao final de março, né? Então, a primeira coisa é que aquele processo que vinha lentamente na direção positiva, né, de redução do desemprego, né, agora inverteu o sinal. Então, nós perdemos essa caminhada aí para a volta do emprego e veio a pancada que era esperada no emprego muito forte, né, como a gente viu aí por esse dado. Também, segundo o IBGE, a população desocupada no Brasil atingiu 13 milhões de pessoas, mas há também um número de chamados de subutilizados, né, os que trabalham abaixo do que poderiam. Esse número aí supera 27 milhões de pessoas. E nós temos ainda os chamados desalentados, quer dizer, pessoas que nem sequer estão procurando emprego, não se animam a isso pela situação. Esses são quase 5 milhões, né? Tudo isso ao final de março, né, quando a crise estava ainda no começo, né? Agora, infelizmente, já deve estar tudo bem pior. Então, porque nós sabemos que durante abril aí a crise da saúde e da economia foi se alastrando, foi piorando, né? Então, daqui para o final do ano, está se falando numa previsão da taxa de desemprego ir para 15% até 17%. E olha, para ter ideia, o pior índice que nós tivemos recentemente foi em 2017 de 13,7%. Certamente, ou muito provavelmente, nós vamos superar esse número que já foi muito ruim para o país. E os mecanismos de ajuda, Beto, de preservação de emprego, eles têm funcionado? Qual que é o balanço até agora? Vitor, o governo criou aquelas medidas, né, medidas provisórias, permitindo que as empresas com trabalhadores que têm carteira assinada pudessem suspender contratos ou fazer acordos de redução de jornada com corte proporcional do salário, né, em troca de manutenção do emprego por alguns meses. Isso foi aproveitado, né? Até ontem a conta era de 840 acordos e convenções coletivas firmados aí entre patrões e empregados. O número de trabalhadores envolvidos nesses acordos chegou a 4.800.000. É esperado que ainda saiam mais acordos desse tipo. Quando o governo lançou as medidas, ele estimou que poderiam contemplar 12 milhões de trabalhadores da força de trabalho com carteira, que é de 33 milhões. Além disso, nós vimos crescer um movimento espontâneo de empresas que criaram o Não Demita, principalmente grandes empresas. Esse movimento já congrega mais de 3 mil empresas, com mais de 1 milhão de trabalhadores cujos empregos estão sendo, vamos dizer, garantidos até 31 de maio. Esse é o acordo inicial. E certamente o desemprego seria muito mais grave se tantas medidas oficiais aí, né, as medidas do governo, quanto essas iniciativas das empresas de reter os trabalhadores não tivessem sido tomadas, né? E aí a gente tem também o auxílio emergencial, que está agora com 50 milhões de brasileiros cadastrados para ajudar a amenizar um pouco a situação
de tanta gente que perdeu completamente a capacidade de gerar renda. Agora, Beto, essa situação realmente preocupante demais aqui no Brasil com relação a empregos deve também se repetir em alguns outros países? Situação igual ou até pior, não? Adriana, nos Estados Unidos, de março para cá, mais de 30 milhões de trabalhadores pediram seguro-desemprego. É um benefício que eles têm por lá quando estão na iminência ou quando perdem o trabalho. Já havia nos Estados Unidos, antes desta crise, 7 milhões de pessoas desempregadas, né? Agora, tudo somado, hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos já supera 20%, né? Então, nós estávamos falando da nossa aqui de 12%, indo para 15%, 17%, a deles rapidamente foi para 20%, de uma população de trabalhadores de 155 milhões lá, né? Na Europa, o quadro é grave também, países como a Espanha, que já tem taxa de desemprego superior a 14% agora, a França, que tem 65 milhões de habitantes, aí um terço do Brasil, teve 10 milhões de pedidos de licença com a ajuda do governo, né, para licença de desemprego, enfim, para ficar em casa aí, mas recebendo uma ajuda do governo. Na Alemanha também mais de 10 milhões de pedidos desse tipo, né? São números muito ruins, mas esses países, ao menos, eles já estão naquela situação de começar uma retomada das atividades, né? De tentar gradualmente alguma volta à chamada normalidade, né? Nós ainda estamos na fase de subir a curva dos problemas na saúde, na economia e no emprego. Mas vamos torcer para que essa fase passe o mais rapidamente possível. O quanto antes, dentro do possível, hein? Beto, Caetano, obrigada por conversar com a gente hoje. Boa sexta-feira, feriado aí na sua casa, em quarentena. Até uma próxima. Bom fim de semana também. Obrigado, bom feriado, bom fim de semana para todos. Valeu.